No ano de 2016, a Ordem dos Advogados do Brasil atuou com protagonismo em um dos anos mais atribulados da política nacional. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. Em um ano marcado por intensas disputas políticas que incluem o impeachment da ex-presidente da República, a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados e de um senador que era líder do governo na casa, e a Operação Lava Jato, a OAB atuou com protagonismo para assegurar que denúncias fossem apuradas, escândalos de corrupção esclarecidos e que a Constituição e o interesse do cidadão fossem respeitados. Em fevereiro, o Conselho Federal da OAB foi à Câmara dos Deputados entregar o pedido da entidade pelo afastamento imediato de Eduardo Cunha da presidência da Casa, por risco de interferência no andamento do processo. A reunião foi com o presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado José Carlos Araújo. Na reunião estiveram presentes o diretor-tesoureiro do Conselho Federal, Antônio Oneildo Ferreira, e os presidentes de seccionais, Luiz Viana Queiroz, da Bahia, Homero Mafra, do Espírito Santo, e Andrei Cavalcante, de Rondônia, além dos deputados Fausto Pinato e Marcos Rogério, relator do processo que analisava a conduta de Eduardo Cunha. Membros da diretoria da OAB protocolaram no STF um pedido para ter acesso à delação do senador Delcídio Amaral. À época, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, afirmou acreditar que o país estava passando pelo ápice da crise e que, no momento, não seria mais necessário o sigilo de uma delação que já havia vazado na imprensa. Lamáquia declarou que o teor da delação premiada era de interesse dos cidadãos. Precisamos, ao menos, termos conhecimento destes fatos que estão hoje sendo noticiados a toda a opinião pública. Não é segredo para ninguém. No dia de ontem tivemos uma revista de ampla circulação nacional que trouxe um pedaço desta delação premiada, que divulga um pedaço dessa delação premiada. E a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo que está nesta revista, avalia que os fatos ali narrados são fatos gravíssimos. Fatos de extrema gravidade e, portanto, nós precisamos conhecer exatamente o teor de todas as provas que estão colocadas nesse processo para que a Ordem dos Advogados do Brasil possa se manifestar de maneira técnica, mas também de forma oficial. E no próximo bloco, em reunião no Pleno, o Conselho Federal se manifestou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Nós voltamos em instantes. No dia 18 de março, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou de forma favorável ao impeachment de Dilma Rousseff. Reveja na matéria. Uma sessão que durou 12 horas de debates e discursos. Um dia inteiro de reunião em que se debatia um dos momentos mais importantes em que o país se encontra: o pedido de impeachment contra a presidente do Brasil. O relator do caso na OAB é o conselheiro federal Eric Venâncio Lima, do estado do Acre, que votou a favor do pedido. Segundo ele, não se pode ignorar os fatos existentes. Sopesados os fatos, a permissividade da senhora presidente da República com relações não republicanas externadas na aceitação expressa ou tácita de que o seu antecessor, livre e diretamente, busque junto aos seus auxiliares diretos, ministros de Estado, dentre outras autoridades, a satisfação de interesses pessoais, lhe deixa a míngua das mais basilares condições para o exercício do cargo de presidente da República. Ao permitir tal grau de licenciosidade, a senhora presidente da República afastou-se da sobriedade e da equidistância que deveria manter de apurações penais conduzidas pelas instâncias constitucionalmente competentes, para, uma vez mais, praticar crime de responsabilidade, tal qual disposto no artigo 85, incisos 2, 5 e 7 da Constituição Federal, bem como os artigos 9º e 12 da Lei 1079 de 50. Como se vê, meus pares, e aqui já concluo, não é um fato isolado que se está a perscrutar, mas sim diversas condutas que, a meu sentir, demonstram de forma clara que a senhora presidente da República se afastou de seus deveres constitucionais
incorrendo em crimes de responsabilidade que devem ser, sim, apurados pela via do processo de impeachment. Já era meio da noite quando a sessão extraordinária do Conselho da OAB decidiu por maioria aprovar o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Das 27 bancadas, 26 foram a favor. Para o presidente da entidade, Cláudio Lamáquia, o momento não é de comemoração. O que deveria ser comemorado era, sim, o sucesso de um governo. Quando finalizei esta reunião hoje, finalizei não comemorando, porque nós todos não temos o que comemorar. Em que pese tenhamos uma decisão praticamente unânime do Conselho Federal e do sistema OAB, com total democracia, nós temos que hoje, neste momento, dizer que gostaríamos de estar aqui comemorando qualquer outra coisa, não isto. Nós teríamos que estar aqui neste momento comemorando o sucesso de um governo, comemorando que a sociedade brasileira possa ver mais saúde, mais educação, mais segurança. Mas não, estamos aqui num momento que definimos pelo ajuizamento de um pedido de afastamento da presidência da República, pedido de impeachment da presidência da República, por força de diversos problemas e de diversos temas que são hoje de conhecimento da sociedade brasileira. Os últimos acontecimentos também foram levados em conta na decisão técnica do Conselho Federal da OAB, exatamente pela gravidade de todos os fatos, pela gravidade de todos os elementos que foram carreados para este processo. A Ordem dos Advogados do Brasil não tomou apenas uma decisão com base em elementos trazidos por jornais, por revistas. A Ordem dos Advogados do Brasil tomou uma decisão com base em elementos técnicos, com base em provas que foram coletadas e que nos levaram a esta conclusão neste momento. Desde que anunciou o fim do modelo de negócios em que os usuários de internet poderiam pagar por uma assinatura de dados e usar à vontade, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, encontrou na OAB sua maior antagonista. A ordem se juntou ao coro de milhões de brasileiros indignados que não aceitavam pagar mais pelos serviços, como queria a Anatel. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, se posicionou a favor da liberdade de uso da internet e contra a limitação que a Anatel propôs no uso de dados da banda larga. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, foi um dos palestrantes em uma audiência pública no Senado Federal. Ele alertou para o risco que os processos judiciais eletrônicos correm caso a medida passe a vigorar. Nós não estamos apenas defendendo que todo cidadão brasileiro tenha acesso à internet para que possa, a partir dela, exercer o seu direito ao lazer, assistir um filme. Mas não é isto que se trata aqui. Se trata de algo muito mais sério, porque nós temos todo o sistema judicial brasileiro hoje funcionando na base deste processo judicial eletrônico que tem como nascimento exatamente a internet banda larga, que tem como fundamento que se possa ter infraestrutura instalada. Imaginem os senhores um advogado peticionando num determinado momento e a sua internet simplesmente sendo cortada. O que acontecerá com o prazo, com o direito, com a liberdade, com o patrimônio desta pessoa que está sendo representada por um advogado? O presidente da sessão, senador Lazier Martins, disse que há conflitos de interesse e que a falta de informação prejudica o acordo sobre o assunto. Hoje tentaremos esclarecer o ponto principal dessa questão. Cada vez mais o tráfico de dados pela internet ganha importância e volume. Isto pode significar uma fonte enorme de lucros, mas exige também muito investimento. Uma equação entre investimento, custo e receita que interessa a todos. A necessidade de obter informações a todo momento faz do cidadão um devorador de bytes, um consumidor voraz de uma internet que precisa ser cada vez mais rápida, segura e de qualidade. Tudo depende do tráfego de dados na banda larga, bancos, correios, comunicações, saúde, segurança pública, educação, etc. Por isso, quando o presidente da Anatel, senhor João Rezende, disse que, abre aspas, a era da internet ilimitada chegou ao fim, isto provocou uma reação inconformada dos internautas e repercutiu, evidentemente, aqui no Congresso.
O conselheiro da Anatel, Rodrigo Zerboni, explicou que a agência reguladora decidiu reanalisar a cautelar que regulamentou o uso de franquias depois de ser oficiada pela OAB. Sem a cautelar, a gente obviamente teria o risco das prestadoras iniciarem, porque elas têm a liberdade pela LGT de modelos de negócio. Obviamente, houve uma série de manifestações, tanto informais quanto formais, formalizadas, uma da própria OAB, a Anatel, questionando legalidade, questionando possíveis questões de abuso, essas novas manifestações, que obviamente têm um peso importante para que a gente faça a análise. O Conselho Diretor, então, avocou o processo, que é um termo técnico em quando uma autoridade superior retira o processo da autoridade inferior, para que ela avalie todas as questões. Pelo ABDF, falou Kleber Gomes, da Comissão do Direito do Consumidor. Ele lembrou que os serviços entregues não estão em conformidade com os contratados. É um dado discrepante à realidade que vivemos aqui no Brasil. Dado que as operadoras, como eu já disse, pagam por velocidade, não por dado trafegado. A franquia, como posta aqui, vai sobremaneira alijar o consumidor mais pobre, que vai, no meio do mês, com certeza, ser obrigado a ou parar de acessar informação ou mesmo seu lazer, ou ser forçado a comprar um pacote complementar de internet banda larga para continuar o seu acesso. O futuro, senhores, da internet é ilimitado. O futuro é vários dispositivos na nossa casa usando essa ferramenta de internet. Já os representantes das empresas de telefonia reuniram as explicações com o diretor executivo do Sinditele Brasil, Carlos Duprá. Ele defendeu a liberdade de modelos de negócios garantida pela Lei Geral das Telecomunicações, que prevê o controle privado desse mercado. Já as entidades de defesa do consumidor criticaram a limitação de dados na banda larga, afirmando que as empresas são líderes em reclamações dos clientes e que investem pouco em infraestrutura. E não apenas a Anatel, mas a Agência Nacional de Aviação Civil também foi alvo da atuação combativa da OAB. Em julho, parecer da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB, feito a pedido do presidente da Ordem, apontou que a nova resolução da ANAC cobrar pelo despacho de bagagens em todos os voos feria o Código de Defesa do Consumidor. No mês de dezembro, a Ordem dos Advogados do Brasil reafirmou a absoluta contrariedade da entidade com a proposta da agência. Confira na matéria. Um parecer elaborado pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB, a pedido do presidente da Ordem, diz que a resolução da ANAC para as franquias de bagagens será desvantajosa para os clientes em relação às companhias aéreas. O documento aponta também situações em que a resolução fere o Código de Defesa do Consumidor, sendo uma relação desigual entre passageiros e empresas, na contramão do que estabelece a própria Constituição. Segundo Lamáquia, não há qualquer garantia de que os preços das passagens serão reduzidos, justificativa usada pelas companhias para defender essa mudança. Para os consumidores, não existem vantagens na proposta da ANAC. Totalmente contra, né? Totalmente contra, isso aí tá errado. O pessoal, a gente sabe que é um absurdo, né? Já é um absurdo os transtornos que a gente passa nos aeroportos. E agora, com esse decorrer essa divulgação deles aí de falar diminuir passagem, isso aí é tudo papo furado, né? A gente sabe disso, né? Eu acho que é muito errado, porque você já está utilizando um serviço e cobrar, a gente pagar as bagagens, as malas, então não já cobra o excesso, né? Então já está cobrando o excesso, pronto, já é um direito, né? Mas aí, então cobrar de tudo, você não tem direito a nada? Eu estou achando que não devia cobrar, porque nós pagamos tanta coisa, né? E eu achava que não devia cobrar, porque é muito caro a passagem, né? E ajudar o povo brasileiro que está numa situação tão difícil, nós estamos passando por uma crise pesada.
Pela proposta, as novas regras permitirão que as empresas passem a cobrar pelo despacho de bagagem em todos os voos nacionais e internacionais. Atualmente, cada passageiro pode levar uma mala de 23 quilos nas viagens dentro do Brasil e até 2 malas de 32 quilos para voos para o exterior. Se a norma for mesmo ratificada pelo Conselho da Agência, os passageiros não terão mais direito de despachar malas gratuitamente. Somente poderão levar a bagagem de mão. Nesse caso, o peso máximo passa dos atuais 5 quilos para 10 quilos. E esse será o limite para bagagens gratuitas nos voos domésticos. Se quiser levar mais, o passageiro terá que pagar além do preço da bagagem. O parecer elaborado pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB destaca que, caso entre em vigor, a resolução deixará o consumidor à mercê das políticas que as companhias aéreas queiram praticar. A Ordem dos Advogados do Brasil não descarta uma eventual judicialização da pauta, caso a ANAC não reveja sua posição. E no próximo bloco, a Ordem atuou fortemente em pontos importantes do projeto da PEC 241 e nas 10 medidas contra a corrupção. Nós voltamos já já. Desde que começou a tramitação do projeto das 10 medidas contra a corrupção no Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil tem atuado com proposições fundamentais para a sociedade. No dia 23 de novembro, o projeto foi aprovado pela comissão com alterações pontuais propostas pela OAB. Reveja. A Ordem dos Advogados do Brasil comemorou no último dia 23 a inclusão de pautas fundamentais para a advocacia e sociedade no texto aprovado pela Comissão das 10 Medidas contra a Corrupção da Câmara dos Deputados. O relator do caso, o deputado Onyx Lorenzoni, acolheu as requisições da OAB e as inseriu no projeto final. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamac, acompanhou a discussão das propostas e falou de algumas alterações sugeridas pela Ordem. Como, por exemplo, a restrição da utilização do habeas corpus ou até mesmo a utilização de provas ilícitas, mesmo que produzidas elas de boa-fé. Ou seja, é praticamente se validar que se combate o crime cometendo um outro crime. Isto, como democracia, nós não podemos aceitar de forma alguma. A Ordem luta ainda pela histórica conquista da criminalização do desrespeito às prerrogativas, que será uma das maiores vitórias da advocacia ao longo da história da entidade. Além dessas conquistas citadas pelo presidente, a instituição conseguiu ainda inserir no relatório final a posição da advocacia durante a audiência em igualdade com o Ministério Público, a reforma das regras da ação popular, criminalização do exercício ilegal da advocacia, além da retirada da prisão preventiva para devolução de patrimônio ou para evitar a contratação de advogado. O relatório aprovado pela comissão ainda passará por votação no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da Ordem também criticou pontos da PEC 241, como o investimento destinado para as áreas da saúde e educação. Veja. Lamac destacou que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas é um dos que menos devolve em políticas públicas, como saúde e educação, e criticou a proposta de investimento apenas de acordo com a inflação do ano, desconsiderando, por exemplo, o crescimento da população. E se nós tivermos apenas um crescimento do investimento na área da saúde na linha da inflação, nós vamos desconsiderar que a própria população vai crescer. Portanto, volto a dizer, se hoje nós já temos um problema real e efetivo no que diz respeito ao investimento na saúde, daqui a 5, daqui a 10 anos, nós teremos uma situação dramática. A PEC 241 determina o congelamento da obrigatoriedade do governo no investimento à saúde. Porém, se necessário, o governo investirá, o que para o presidente da Ordem deixa a sociedade na dependência do governo. A luta da sociedade brasileira tem sido para colocar de forma obrigatória o investimento na área da saúde, seja nos municípios, seja nos estados, seja na União Federal. E com a PEC nós não teremos isso. Com a PEC
nós teremos, evidentemente, uma limitação. Questionado sobre se adequações à PEC 241, principalmente nos setores de saúde e educação, forem feitas, ela seria aprovada com mais facilidade no Congresso, Lamarque afirmou que esses pontos devem ser debatidos e que a OAB já vem trabalhando nisso. Ela merece um exame mais aprofundado e um debate pleno sobre ela. Isso nós estamos fazendo no âmbito da OAB. Eu já me manifestei inicialmente contrário no que diz respeito a estes dois temas, né? Duas políticas públicas indispensáveis, saúde e educação. Mas nós ainda estamos fazendo um exame técnico e no contexto mais geral da própria PEC 241. Lamarque também criticou a possibilidade de revisão da proibição do investimento privado em partidos e candidatos. A OAB é autora da ação que levou o STF a proibir essa ação. A Ordem vê isso como um verdadeiro retrocesso. Nós estaremos retrocedendo. Hoje nós temos a primeira eleição que está sendo regrada neste novo formato, ou seja, a partir do ajuizamento de uma ação da OAB junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, nós tivemos a proibição do investimento empresarial nas campanhas. Esta é a primeira campanha que está se dando desta forma e nós já vemos que ela foi extremamente saudável e salutar esta decisão do Supremo, porque nós temos hoje campanhas que elas estão se desenvolvendo muito mais no campo das ideias, com proposições, do que campanhas midiáticas com superproduções. E a par disso nós ainda temos um ganho adicional, que é exatamente vermos as nossas cidades hoje limpas. E no começo do mês de dezembro, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil acompanhou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na casa, criada para representar o povo brasileiro, Cláudio Lamarque fez duras críticas à proposta de reforma previdenciária. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamarque, criticou a forma desenfreada com que o debate sobre a reforma da Previdência vem sendo conduzido na Câmara dos Deputados. Lamarque esteve no último dia 14 na Comissão de Constituição e Justiça para acompanhar a decisão do tema. Saiu de lá convicto de que a pressa do governo em tratar do assunto fere princípios básicos da democracia. O debate é inerente à democracia. Esta casa é a casa da democracia. O debate tem que ser travado exatamente nesta linha. E aí vermos o que pode ser feito, o que deve ser feito, sim, no que diz respeito à reforma da Previdência e aquilo que está inconstitucional, aquilo que está contrariando a legislação e aquilo que até contraria a própria sociedade. Ele ainda revelou um triste cálculo que mostra a lógica da idade de aposentadoria, isso segundo a reforma. Pelas contas, aos 65 anos e depois dos 49 anos de contribuição, a pessoa terá que trabalhar desde os 16 anos de idade para, enfim, ter o benefício integral da aposentadoria. Ou seja, para que a pessoa saia com uma aposentadoria de 100%, ela terá que completar 65 anos de idade, tendo trabalhado desde os 16 anos. Nós temos estatísticas também e que demonstram que diversos estados da federação, a expectativa de vida das pessoas não chega sequer aos 65 anos. Portanto, nós queremos sequer aprovar nesta casa, uma proposta de reforma da Previdência que impõe às pessoas que recebam a sua aposentadoria depois de mortas. Depois de 9 horas de debate, a CCJ aprovou parecer a favor da tramitação da reforma da Previdência. A proposta segue para uma comissão especial que tem até 40 sessões de prazo para discutir mudanças antes da votação. O texto da reforma deixa mais longa a estrada para a aposentadoria, situação que não agrada em nada à população. Pelas ruas, a insatisfação é geral. O cara que trabalha igual o restaurante dia e noite, quando chegar aos 75 anos eu já morri, não consigo aposentar mais não. Para ocorrer uma legítima reforma da Previdência, tem que começar pelos políticos. Acabar, por exemplo, com um plano de saúde vitalício, que é acumulativo e ampliado aos familiares. Acabar com os super salários. O trabalhador sempre perde os direitos, né? Nunca tem uma razão. Então acho que não vai ajudar em nada, só prejudica. A gente como professor vai passar a vida inteira trabalhando, a vida inteira dando aula, estando com 60, 70 anos dando aula, a vida toda,
com tudo que está acontecendo, para mim ficou meio complicado. O presidente da OAB defendeu um debate sobre o tema para que a reforma da Previdência não seja aprovada da forma como está. É inacreditável, é inaceitável, é inadmissível que nesta casa, que é a Casa da Democracia, a Casa do Povo, não se possa ter um debate sobre um tema tão profundo, tão importante quanto é este da Previdência Social. Eu não consigo acreditar que esta casa fará isto com esta rapidez sem que haja esse debate que nós estamos aqui a propor. Muito obrigada. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Por hoje é só, mas na próxima semana a gente se encontra. Até lá!